A experiência pautada como se fosse um jogo. O que mais? Dramatização. É uma ferramenta metodológica a dramatização. O próprio teatro é uma ferramenta. Nossa, eu acho que as pessoas vão aprender muito melhor se a gente colocar uma experiência de teatro. Eu acho que as pessoas vão aprender muito mais se eu colocar, de repente, imagens, usando adaptive learning. Vocês vão ouvir termos mais frufru, assim, né? Um inglês misturado com português, adaptive learning, rapid learning. O que é? Uma adaptação rápida, uma active learning, você acaba aprendendo de maneira mais prática. Então tem N situações, N ferramentas metodológicas, inclusive a gente vai ver, aonde a gente pode adaptar, pegar essas ferramentas e falar, nossa, essa ferramenta dá super certo se eu colocar nesse treinamento. E aí a gente vai ver isso com mais propriedade mais para frente. Outra coisa importante é entender os tipos de treinamento. Tem treinamento que é presencial, tem treinamento que é online, que nem esse aqui que a gente está fazendo, experiência online. Tem treinamento que é blended, tem experiência dentro da sala de aula, com uma experiência fora da sala de aula. Tem objetos que são usados para treinamento. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um treinamento inteiro para uma empresa de varejo de produtos eletrônicos. Quem levantou a mãozinha? Adoro, hein? Fala aí, Manu. Queria falar pro povo aí, seguinte, gente, uma coisa que acontecia muito comigo quando eu estava começando um trabalho de DA, como design de aprendizagem. Eu tinha uma vontade muito grande de decorar as ferramentas metodológicas. Aí Silmara, a maior consultora do mundo, virou para mim e falou assim, não é decorar. Quando a pessoa estiver falando para você a ideia que ela teve, por exemplo, a Emir, quando a Luciana lançou o desafio aí junto com o Mauro de falar de regras a respeito de operações, a Emir veio com a palavra desafio. Geralmente na conversa com o cliente ou lendo o briefing dele, o pedido dele, a gente começa meio que combinar, entendeu? É como se fosse uma roupinha que a gente seleciona para determinados momentos. Então, quando o cliente começa a trazer o problema dele, a necessidade dele, o que a gente faz? A gente tem lá uma colinha com as ferramentas metodológicas e aí a gente meio que vai encaixando. Então, não precisa decorar, a gente só precisa realmente compreender o desdobramento da atividade, da ferramenta, para melhor acoplar aquilo que o cliente falou. Por quê? Vamos supor, a gente não compreendeu o desafio do cliente e a gente escolhe qualquer ferramenta metodológica. Vai ser um sacrifício depois para fazer com que aquele problema encaixe naquele jeito de fazer. Então é só ouvir com um pouquinho de atenção que o cliente trouxe de desafio, conectar com alguma ferramenta metodológica. Por exemplo, o cliente vira e fala assim, eu queria tanto que as pessoas que estão fazendo o treinamento, elas pudessem se falar, pudessem trocar ideia, trocar experiências, boas práticas. Aí a lâmpada já acende para social learning, aprendizagem social. O que eu faço com isso? Ou, de repente, uma sala de aula invertida, em que as pessoas elas aprendem o conceito e vão para a sala só para tagarelar. Então, isso é uma coisa que vai, aos poucos, entrando em entendimento com a gente. E tem uma outra premissa que a gente precisa fazer, um outro tabu que a gente tem que quebrar. Tem muita gente aqui que já foi aluno, é aluno, trabalha na escola. A gente tem um monte de nome chique, meu povo, pro mais do mesmo, tá? Gamificação. A gente vai chamar isso de atividade, só que ela tem algumas outras premissas importantes. Tem muita gente que chama quiz de gamificação. Não é. E tem pessoas que trabalham com games com estratégias mais complexas, mas, por exemplo, se a Ana, que já gosta de jogar videogame, assim como Isabela Martins, manja muito de gamificação. Na aprendizagem, a gente importa muitos conceitos do dia a dia da gente. Então, não tem muita coisa que não tem nada de novo, a gente só deu um nome chique para isso e segue o baile dessa forma. Então, relaxa em relação às nomenclaturas. E nem a Manu comentou da sala de aula invertida, né? Em inglês é flipped classroom. Mas assim, a sala de aula invertida nada mais é do que alguns professores faziam para nós há 1000 anos atrás. A Emira até vai lembrar. Primeiro eles traziam a experiência, a gente fazia lá um trabalho na cartolina e depois levava para a sala de aula para apresentar. Isso nada mais é que a sala de aula invertida. Aí o que as corporações fizeram, as grandes consultorias? Pegaram uma coisa que já existe há 1000 anos, colocaram um nome bonito e venderam, e vendem, né? Por milhões de reais, muitas vezes, né? Então, assim,
tem lá o seu mapinha de ferramentas metodológicas, né? O seu menu de ferramentas. E é que nem se fosse fazer o bolo. Você vai ver qual que casa melhor com o objetivo de aprendizagem. Opa, objetivo de aprendizagem. Esse é um dos pontos mais importantes desse bootcamp. Se você não sabe o objetivo do treinamento, como que você vai criar um treinamento se não souber o objetivo? A Manu, inclusive, está colocando aqui algumas ferramentas metodológicas no chat. É muito legal vocês pesquisarem, tá? E ficarem por dentro. Mas como a Manu falou, não precisa decorar. Só precisa saber que existe. E daí, no momento que for fazer, né, a solução, for desenhar a solução de aprendizagem, que a gente vai falar depois também, aí você vai encaixar as ferramentas da forma que melhor atende o objetivo de aprendizagem. Ok?